Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical. É um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. Mais uma oportunidade para falarmos das coisas da Escola Dominical, da Palavra de Deus, das coisas que falam sobre o ensino e sobre os nossos queridos adolescentes, no qual a gente é apaixonado, né? Então, hoje eu vim dar algumas sugestões sobre a lição 7. A lição 7 é: pagarei o mal com o bem. É uma lição bem deliciosa. Aliás, todas essas lições desse trimestre que estão falando sobre personagens bíblicos, né? Adolescentes, jovens que passaram aí na história e ficou registrado eles lá na Bíblia. Uns apareceram mais, outros menos, uns a gente sabe nome, sobrenome, filho de quem, outros a gente não sabe nem o nome, mas eles marcaram de alguma forma a história, e por isso que hoje, né, nós estamos falando desses adolescentes jovens aí que fizeram parte da história do povo de Deus. E a lição 7, que vai falar sobre pagarei o mal com o bem, eu tenho algumas sugestões. Primeiro, para você fazer lá no seu grupo do Whats. Eu estava com a lição de professor e agora eu troquei, eu estou com uma lição de alunos para você, professor, ver coisas que não tem tem na nossa lição, mas não tem na deles. Por exemplo, na nossa tem o devocional semanal. Na dos adolescentes não tem, e a dica que eu deixo para você é que seus adolescentes lá no grupo do Whats essa semana façam o devocional, né? As leituras devocionais. A minha sugestão é que um adolescente escolhido, né, por você, professor, sorteado, ou não sei como vai fazer, faça a leitura no primeiro dia, ou pode fazer mais que uma leitura no dia, e outros 2 adolescentes expliquem o que entenderam sobre aquele texto que leram, né? Em Romanos 12, acho que é o primeiro texto no devocional, enfim, que vai estar falando sobre essa questão de pagar o mal com o bem durante toda a semana. Outra sugestão que eu deixo também é que na lição de professor, lá no quadro de professor, tem aquelas 7 atitudes, né, para ter uma vida espiritual saudável. A minha sugestão é que você, professor, escreva lá no Whats, né, as 7 atitudes e lance durante a semana para os seus adolescentes darem uma olhadinha. Não estimule que eles discutam sobre os tópicos, os 7 tópicos ali, né, as 7 questões para ter uma vida espiritualmente saudável. Então você não precisa, nem você comente para ver se eles dão atenção para o que você posta lá, e também isso vai cair lá na sua sala de aula como quebra-cabeça, como a tua lição sugere. E na organização da sua sala de aula, minha sugestão é que você organize a sua sala de aula como você fosse de volta para a sua infância, sua adolescência. A minha dica, professora, é que você se lembre de quando você era adolescente, qual era o momento em família que te deixava com sensação de aconchego, de apoiado, que você poderia falar tudo o que você quisesse e que estaria tudo certo. No meu caso, na minha família, o que é muito claro na minha mente, e a gente ainda faz isso nos dias de hoje, a gente é tudo adulto e a gente faz muito isso, é tomar café da manhã junto. O café da manhã, a gente, né, hoje todo mundo trabalha, então levantamos mais cedo para tomar o café da manhã, eu e os meus irmãos, né? Mas é uma coisa que eu lembro muito na minha adolescência, que marcou muito, é que como minha mãe, ela deixou o mercado de trabalho um período e cuidou da gente, então meu pai trabalhava e os nossos cafés da manhã eram muito especiais. A gente às vezes ficava muitas horas, até mais de 2 horas à mesa, conversando assim, ela, minha mãe e os 4 filhos, né, eu e meus irmãos, ali, e é para mim um momento muito gostoso e que eu lembro de aconchego. Ali a gente ria, a gente chorava, a gente fazia palhaçada, era muito gostoso esse momento do nosso café da manhã,
em família. Então, eu não sei você se o aconchego que você tem em mente é numa sala de aula e numa sala de casa ou, sei lá, sentados no chão. E eu quero sugerir que você reproduza isso na sua aula. No meu caso, eu vou preparar uma mesa de café da manhã para os meus adolescentes, que eu quero bater um papo com eles nessa aula, na mesa de café da manhã, né? Se você é na sala, prepare aí como se fosse uma sala de estar, com banquetas ou com cadeiras, com tapete, uma mesinha de centro, enfim. Seja criativo, mas o melhor, a ideia aqui é que você crie um ambiente bem aconchegante para os seus adolescentes. Não tenho nada, Silvana, para fazer. Mano, leva um cobertor bem grandão, coloca umas almofadas ou peça para cada adolescente levar o seu travesseiro. Enfim, faz alguma coisa diferente para que esse momento na sua sala de aula fique bem aconchegante. Outra sugestão que eu deixo é 2 copos com água e eu trouxe um decanter, você pode levar uma jarra, o que você tem disponível. Eu não sei se como que está aparecendo aí meus copos, mas os copos, a minha sugestão é que nesses copos, num você deixe água bem cristalina, uma água bem limpinha. Se ele for de cristal, dê até, né, passe uma flanelinha para ele ficar bem, com um brilho bem lindo esse copo. No outro copo, você pode deixar com marcas de dedo e coloque água. Você pode pegar umas bolinhas de terra, umas sujeirinhas e colocar dentro desse segundo copo. E daí você vai usar no decorrer da água, mas é interessante que você já deixe arrumado para criar também expectativa, curiosidade do que você vai fazer com aquilo ali. Outra sugestão que eu deixo, caso você queira fazer a dinâmica exatamente como a gente vai sugerir aqui, é que você leve uma forma ou, né, um recipiente que dê para você molhar, derramar água para fazer a sua dinâmica. E aí o primeiro tópico, levada como escrava. A minha sugestão é que você comece a sua aula. Essa história nós sabemos, né, muito sobre ela, a história de Naamã, como começa a lição. Então a história toda, a briga entre Israel, a rixa entre Israel e Síria, enfim. Aí você vai estar relatando como foi toda essa história dos conflitos entre Israel e Síria e que, segundo alguns historiadores, os sírios eram bárbaros e extremamente sanguíneos, né? Sanguinários, e só então, depois de você falar como era aí essa rixa entre os sírios e o povo de Israel, você vai falar então daí da menina que nós nem sabemos o nome. Uma ideia aqui no primeiro tópico é que você leve os seus adolescentes a ficarem no lugar da menina, se imaginarem estando lá. Imagine essa menina. Como a Bíblia não nos dá muitos detalhes dessa história, como foi que ela foi parar lá na casa de Naamã, como que ela se tornou escrava, o que aconteceu com a família dela e o que levou ela a se salvar. Então, a lição, ela dá asas para você viajar aí e você imaginar o que possa ter acontecido. Claro que nenhuma coisa é assim, não, aconteceu assim. Você tem que deixar claro que você está viajando com os seus adolescentes. A lição vai falar que imagine se essa menina viu os pais serem mortos, já que os historiadores afirmam que os sírios eram extremamente bárbaros e sanguinários. Eles não deixavam ninguém sobreviver. Como essa menina foi parar viva ali, né? Então, a minha sugestão é que você leve os seus adolescentes a viajarem e ficarem aí um tanto bravos com os sírios e se colocarem no lugar dessa menina. Fazendo isso, você vai, então, finalizar o seu tópico com a linkagem já no próximo, que é um tópico bem pequenininho, que vai falar sobre o general leproso. A menina estava lá, foi levada cativa, a gente não sabe como ficou a família dela. Se imaginem, longe da família, se hoje, mesmo se não fosse para servir de escravo, alguma coisa assim,
Mas imagine hoje vocês serem tirados de sua família e ter que morar na casa de um total estranho e lá você, né, ser a serviçal da casa, o serviçal da casa, enfim, né, sem receber por isso. E você pode fazer os seus adolescentes falar como eles se sentiriam. E aí lá nessa casa tem um general leproso. Esse general leproso você pode estar explicando para os seus adolescentes como era naquela época uma pessoa com lepra. Apesar de Naamã ter ser de um patamar social, né, mais nobre, mais elevado, ser muito respeitado, ele era leproso. Leprosos naquele período, naquela época, né, sofriam de muito preconceito, eles tinham que ficar afastados da sociedade por conta da lepra, né? Por conta de ser uma doença também contagiosa, muitas vezes. Então, eles tinham que ficar extremamente isolados da sociedade, da vida social. E imagine como era para uma pessoa com uma importância como tinha o Naamã, ser aí o leproso da vez, o doente da vez, e, né? Quando a menina fala que havia uma possibilidade de cura, ele já, né, agarra isso e a gente vai ver no próximo tópico daí. Aí você finaliza o segundo tópico, o primeiro e o segundo você pode, né, juntar eles, não tem que, né, fazer uma separação aí. Você vai deixar os seus adolescentes falarem bastante como eles, né, se sentiriam se fosse assim. Você pode pegar também uma ideia que eu estava tendo hoje à tarde, quando eu estava, né, finalizando, de pegar algumas frases e falar para os seus adolescentes a frase para eles darem uma resposta, né? E dependendo da frase que você fala, uma frase, por exemplo, assim, você é extremamente deselegante, sei lá, alguma coisa assim, você é inconveniente, e deixar os seus adolescentes falar, porque esses dias eu estava vendo ou lendo uma reportagem. Na realidade era um documentário de alguém e estava falando que a ideia de agir como Jesus é muito simples. O importante é a gente experimentar Cristo a tal ponto que a gente reaja como Jesus. E como Jesus reagiria, reaja como Jesus fosse reagir em situações que a gente tem no dia a dia. Então você pode estar abrindo e finalizando esse tópico com esse bate-papo. E daí você vai entrar na compaixão da menina. E esse tópico eu acho que é o tópico que você mais vai trabalhar com seus adolescentes, porque além de você pontuar o que o tópico todo diz, né, sobre a história que ela, né, teve compaixão dele, como foi tudo, você ainda pode pontuar algumas coisas. Primeiro, ela estava longe de sua terra e de seus costumes, e mesmo assim, ela continuou acreditando que Deus poderia usar o profeta e curar então aí o Naamã. Então ela acreditava que em Israel existia um profeta de Deus que se orasse por Naamã, ele seria curado da lepra. Então ela não perdeu a fé, mesmo estando num momento tão complicado da vida dela, né? Sendo levada cativa e servindo aí como escrava. A segunda coisa que você pode pontuar é que mesmo sendo escrava, mesmo sendo a serva da casa de Naamã, ela sentiu compaixão da situação de Naamã. Mesmo aquelas pessoas que tiraram ela de lá, da onde era o lar dela, e levaram ela como cativa, essas pessoas estavam passando por muito perrengue. Naturalmente a gente falaria, viu, a mão de Deus tá sobre ele, que Deus trate mesmo, que morra de lepra mesmo. E ela não, ela sentiu compaixão e ela desejou ajudar, compartilhar com eles a novidade que seria a cura. Teria uma saída pro Naamã, mesmo que no histórico de Eliseu não tinha. Eliseu foi lá e orou por um leproso e ele foi curado. E mesmo assim, ela acreditava veementemente que o Naamã podia ser curado. Ok? E aqui eu sugiro uma coisa muito legal para você estar fazendo, que é a dinâmica do copo, porque
E essa dinâmica eu sugiro que você faça nesse final de tópico, porque você vai falar do que a menina estava cheia. Lembra? O copo limpo, translúcido, bem limpinho, e o outro copo sujo, cheio de marcas de dedo. Você pode até sujar as suas mãos né, fazer marcas de sujeira, colocar sujeirinhas dentro, terra, sei lá. E assim, como será que estava o coração da menina para ter aquela atitude de compaixão com o Naamã? Então, você pode estar explicando para eles que quando nosso coração, a gente só pode dar para outras pessoas o que a gente tem dentro da gente. E eu, assistindo uma palestra da doutora Rosane Alves, ela é neurocientista, uma pessoa muito conceituada, e ela é cristã, uma linda, uma querida, né? Eu não conheço pessoalmente, mas sou uma grande admiradora. Se você, professor, né, puder acessar e assistir essa palestra principalmente, dessa neurocientista muito bem conceituada, ela contou numa dessas palestras que ela estava numa igreja, num lugar, e chegou uma mulher. E essa mulher ficou o tempo todo, chegou e falou, perguntou se ela era ela mesma, e não se acreditou e ficou assim, falando para ela que na TV ela era mais bonita, porque pessoalmente ela tinha se decepcionado, porque ela estava muito magra, ficou detonando ali com a doutora Rosane Alves. E todas as pessoas que estavam em volta dela ficaram assim, ó, perplexa com a inconveniência da pessoa que estava fazendo isso, e ficaram assim na expectativa do que a doutora Rosane ia fazer em relação àquela mulher. Que resposta daria a doutora Rosane? E ela, ao ser questionada, né, depois, o que ela falou para a mulher, né, ela falou, não, que bom que na TV eu sou mais bonita, porque eu atinjo muito mais gente online, na internet, na TV, muito mais pessoas me verem online, né, nos meios de comunicação, do que pessoalmente. Então, eu estou no lucro, eu sou muito mais bonita lá, então tá bom, né, apesar de ela ser uma linda. A mulher estava meio neurótica, querendo realmente humilhar. O que será que a mulher tinha dentro do coração dela para ser tão agressiva, tão inconveniente desse jeito? O que acontece depois, no final do testemunho da doutora Rosane, ela falando, o que ela tinha dentro dela eu não sei, mas eu sei o que eu tenho dentro de mim, né? Então, não importa como é a circunstância da vida, como te falam, como te ofende, quem te fez alguma coisa, o importante é como você reage. A reação que você tem, se você está em Cristo e você está querendo cada dia mais ter o caráter de Cristo, ter as ações de Cristo, você vai reagir de acordo do que você está cheio. Se você estiver cheio do Espírito Santo, com certeza a tua reação, quando as tempestades vierem, quando os desafios da vida vierem, quando as palavras inconvenientes vierem, quando alguma coisa mais séria do que só palavras te ferirem, você vai reagir com o que você está cheio. Você vai falar com o que você está cheio, com o que você tem dentro de você. O que você tem dentro de você? A minha sugestão para finalizar daí esse tópico é que daí você falando sobre essas explicações, o teu decânter, uma jarra, esteja cheio de água, mais cheio que isso, que você possa colocar no copo que está cheio de sujeira, e de forma que toda aquela sujeira saia e fique só água limpa lá, por isso então o recipiente embaixo. É a minha sugestão para você finalizar esse tópico. E aí depois desse fechamento incrível, né, que fica muito gostoso, os seus adolescentes vai marcar com certeza a mente deles do que eu tô cheio, se eu fosse esse copo, qual deles seria eu, né, do que tem do que está cheio o meu coração, do que está cheia a minha vida, como eu reajo, aí você vai falar sobre a humilhação e a cura. E daí, quando você falar aqui nesse tópico, a minha sugestão é que você explique o desespero de Naamã, né?
por ser curado, que ele vai e ele enfrenta o pior inimigo da Síria, que é o rei. Primeiro ele vai, pede uma carta para o rei da Síria, e aí leva o rei de Israel, e aí faz todo aquele processo. Aí você vai estar explicando como foi até ele se encontrar com Eliseu. Eliseu nem vai à porta, nem recebe ele, manda o servo, enfim. E aí você vai explicando. A minha sugestão é que você peça para cada adolescente ficar já com a Bíblia aberta e em uma referência em todo esse tópico. Porque daí, conforme você vai explicando, eles vão lendo e a história vai se concretizando com eles lendo a Bíblia. E aí, nesse tópico, você tem a oportunidade de despertar neles o desejo de ler a Bíblia, como na Bíblia tem histórias incríveis, né? Que dá para os adolescentes ter, assim, paixão por ler. Então, nesse tópico, eu sugiro que você faça isso. Coloque os seus adolescentes ler todos os tópicos. Peça para ele, deixe já previamente cada um já com o texto que vai ler, para eles abrirem a Bíblia e já estarem apostos lá para ler, para que não fique. Agora você lê 2 Reis 5, 5 e 6. Aí espera ler, porque isso perde aí, né, a linha de raciocínio. Adolescente ele se perde muito rápido, então é legal que você já, antes de começar o tópico, você já peça para eles já abrirem suas Bíblias no texto que você quer que eles leiam. E para concluir então a nossa lição, a minha sugestão é que você faça o quebra-cabeça que a lição sugere. Então a minha sugestão é que você pegue um cartaz, eu não trouxe hoje aqui, não consegui finalizar para trazer para vocês. Você pegue um cartaz e coloque a primeira palavra e a última palavra e dê papéis com as palavras individualmente escritas e dê para eles montarem o quebra-cabeça de cada tópico. Como eu posso ser, né, ter uma vida espiritual saudável, ser saudável espiritualmente. E aí eles vão colando, formando as frases, né, que a lição sugere. E podem estar formando outras também frases, mas é legal que finalize com o que a lição sugere. E esse cartaz vocês podem estar levando para apresentar no templo, se na sua igreja vocês fazem a apresentação no final da escola dominical sobre o que vocês aprenderam, tá bom? E aí, bem no finalzinho, para finalizar, eu sugiro, como eu estou com a lição de aluno aqui, não vai ter. Mas logo antes de começar a nossa lição, na sua lição de professor, tem um quadro lilás, que está escrito sobre perdão ali. No final, eu sugiro que você faça um circo com seus adolescentes. Você pode colocar uma música bem baixinha e você pode ler esse texto pausadamente, que fala sobre o perdão, sobre o não acumular mágoas no coração. E aí você pode estar lendo esse texto, né? Se tem alguém na sua igreja que tem aptidão por declamar uma poesia, peça para essa pessoa ler esse texto, né, de forma muito pausada, que seus adolescentes ouçam, e enquanto eles estão ali ouvindo, você pode sugerir para que eles fechem os olhos e no final você pode estar orando. E como o decânter, como a jarra encheu e limpou, tirou para fora toda a sujeira do copo, assim é o Espírito Santo, assim é a palavra de Deus. Deus deseja que nosso coração seja limpo e Ele tem prazer em nos limpar. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando eu decido não ter mágoa, quando eu decido não ter aquelas frustrações, quando eu decido perdoar, o meu coração é limpo, né? Quando o texto vai falar isso, quando eu carrego mágoas, o único, né, que vai ficar aí com sérios problemas é a pessoa que está carregando o lixo dentro de si. Meu amado professor, que a sua aula seja, como sempre eu digo, no mínimo maravilhosa, e que o Senhor te use nessa aula para transformar a vida do seu adolescente. Que Deus te abençoe e até a próxima.